Punição. Propriedade agrícola perto de Wheaton. Belki estava feliz, ele geralmente estava feliz, porque enquanto os elfos trabalhavam seminus colhendo trigo, tudo o que ele tinha que fazer era observá-los trabalhar. É sempre melhor assistir ao trabalho do que fazer o trabalho. Ele pensou consigo mesmo pela milésima vez enquanto andava para cima e para baixo nos campos de trigo. Ele desviou o olhar por um breve momento quando uma rajada de frio o atingiu no rosto. Ele juntou as mãos e soprou ar quente nelas. Mesmo com luvas, estava frio, e ficando mais frio. Depressa, seus preguiçosos de merda. Quanto mais vocês demorarem, mais frio eu vou passar. Quanto mais frio eu passar, mais vai doer quando vocês finalmente terminarem. Ele gritou para eles se curvaram para a tarefa, debulhando o trigo o mais rápido que podiam com ferramentas que não eram afiadas com frequência suficiente. Seus cabelos loiros eram muito parecidos com o próprio trigo, e Belki gostava de andar atrás deles enquanto trabalhavam, demorando-se muito mais do que o necessário atrás de uma elfa especialmente bem feita. Ela estava fazendo o melhor que podia para fingir que ele não estava lá, mas ela sabia que ele estava, e ele sabia que ela sabia que ele estava. Ele deixou seu olhar óbvio, mas ela apenas continuou a trabalhar. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Eu odeio isso, eu odeio isso, eu odeio isso. Eu odeio ele, eu odeio esse lugar. Meeka pensou consigo mesmo enquanto sentia os olhos do supervisor em suas costas. Eventualmente ele seguiria em frente e encararia outra garota. Cada uma delas torceria para não ser a última para quem ele olhasse, porque geralmente era aquela de quem ele se lembrava bem o suficiente para pedir um tempo a sós. De vez em quando, uma das mulheres se oferecia e trocava por comida extra, ou tempo de descanso, ou outras pequenas coisas. Meeka, no entanto, odiava tanto o supervisor que nunca tinha feito isso. O vento mordeu sua pele, e enquanto ela empacotava um pouco do trigo para levar embora, ela lançou um olhar furtivo para o céu. Por favor, não fique com mais frio. Ela implorou aos deuses que sempre a ignoraram. O som do trovão atingiu seus ouvidos mutilados, e por um momento ela pensou que era o céu ousando chover sobre ela, mas não era. Ela olhou ao redor, outros estavam fazendo o mesmo, incluindo supervisores. Quando seus olhos contemplaram a visão impossível, tudo o que ela pôde fazer foi cair de joelhos e louvar os céus. Belki girou ao som de cascos, e foi direto para sua espada curta. Os outros supervisores estavam fazendo o mesmo. Bandidos? Aqui. Ele pensou. Então pensou melhor quando viu pior: a armadura preta, o estandarte, as montarias mortas-vivas. Ele empalideceu e gritou quando viu olhos vermelhos penetrantes fixos nele a cavalo. Havia apenas uma dúzia de cavaleiros, mas aqueles que montavam em cavalos mortos-vivos nem sequer consideraram outro resultado possível, nem tinham razão para isso. E antes que o trovão se aproximasse, Belki sabia muito bem que ele também não tinha razão para isso. A luta terminou com uma facilidade risível. Mix lançou seu sorriso encantador para um grupo de elfos que tinham sido obrigados a se reunir em uma formação, não muito longe. Os supervisores e seus supervisores estavam acorrentados. Havia talvez 300 escravos na frente dele, e cerca de 30 supervisores atrás dele, e uma família de 6 que eram donos da propriedade, de pé atrás dos supervisores. A maior parte do campo não foi colhida. Ele cavalgou seu cavalo morto-vivo para frente e para trás entre os dois grupos enquanto os membros restantes da centena que tinham vindo com ele mantinham arcos esticados e apontados para os senhores da teocracia da propriedade. O trigo balançava ao vento, e enquanto olhava para os elfos mal vestidos, Mix sentiu uma raiva fervente. Isso lembrou da negligência desprezível de seu próprio senhor com os camponeses, da maneira como seus pais mal tinham o que vestir no inverno, e congelavam com tanta frequência que era uma piada repugnantemente contada que os pais tinham mais filhos apenas para ter mais calor corporal para compartilhar quando a neve chegasse. Tenho boas notícias, e tenho más notícias. Mix gritou para que todos pudessem ouvi-lo. A boa notícia é que vocês, escravos, estão livres, de acordo com a vontade da general Neia Baraja, que invadiu essas terras em nome de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Os feitores e os donos da propriedade ficaram pálidos e começaram a tremer por razões totalmente independentes do vento. A má notícia é, ele se virou para olhar para os humanos cativos,
que todos vocês vão visitar minha general, e ela está muito, muito ansiosa para vê-los. O cheiro de amônia encheu o ar um momento depois. Ele desceu do cavalo, e começou a cortar as algemas de todos os escravos que as usavam. As correntes caíram com um ruído de tilintar quase insultuosamente pequeno, como se não estivessem presas por nada muito forte. Vocês todos vão para a propriedade, peguem cobertores, comida, qualquer coisa que precisem. Néia não está longe, pode levar algum tempo a pé, mas vocês chegarão lá em pouco tempo, eu prometo. Quanto a isso, no entanto, Mix disse enquanto os escravos iam para a propriedade com um andar quase descrente que ficava mais leve a cada passo. Ele podia praticamente sentir sorrisos começando a se formar, mesmo sem ver seus rostos. Eu não acho que podemos deixar o resto disso parado agora, podemos? Ele perguntou por cima do ombro enquanto caminhava até o campo de miséria dourada. Ele pegou um conjunto de sílex e tecido de luz rápida, e rapidamente criou uma faísca. Ela pegou o tecido e explodiu em chamas. Ele soprou algumas vezes para que crescesse, então se levantou, se afastou do campo. Ele então voltou para seu cavalo, e jogou o tecido em chamas sobre seu ombro no trigo alto e seco. Ele subiu como uma garrafa de bourbon de 100 provas, e o fogo se espalhou loucamente atrás dele. Arraste a família, eu quero que eles vejam. Ele gritou, e 2 de seus companheiros fizeram o que ele ordenou. Eles lutaram apenas fracamente contra os veteranos massivamente mais poderosos, o casal de meia-idade, e seus filhos adolescentes olharam consternados enquanto o fogo se espalhava. Mix estendeu os braços enquanto o fogo iluminava o campo de visão deles, e enviava fumaça para beijar o céu. Bem-vindos ao novo mundo, filhos da puta. Ele gritou com ódio furioso para os ricos que pareciam, repugnantemente com os rostos que ele lembrava de dominar sua aldeia. Seus longos cabelos escuros balançavam atrás dele enquanto ele ria alegremente do medo que começava a crescer em seus rostos. As 2 crianças ricas começaram a chorar enquanto o mundo que eles conheciam era queimado em cinzas. Vamos tirá-los daqui. Mix disse com desgosto enquanto eles começavam a arrastar os capatazes sobreviventes para longe, e os escravos começaram a ficar atrás deles. Ninguém viu que à distância, uma faísca perdida pegou, e chegou à propriedade, que rapidamente pegou fogo, e começou a queimar como o campo de trigo ao redor. Não havia um escravo que olhasse para trás, e não havia nenhum feitor ou dono que pudesse se impedir de fazê-lo. Fortaleza Dourada. Quando os cavaleiros partiram, Skana imediatamente foi procurar seus companheiros. Acontece que ela os encontrou no topo da torre do prédio administrativo principal da Fortaleza Dourada. Assim que os encontrou, Skana juntou as mãos na frente dela, e se curvou profundamente para Laquius. E Cezê, por favor. Perdoe-na. Ela disse urgentemente. O que quer que Laquius estivesse esperando, não era isso, nem, evidentemente, Cezê, a julgar pelo minúsculo arregalar de seus olhos. Você tem que entender, tudo o que ela quer é que isso acabe. Cezê, você estava certa, algo está errado há algum tempo. Mas eu sei que se essa guerra acabar, vai ficar tudo bem de novo. Ela, eu não sei. Skana começou a gaguejar, mas não olhou para cima. Ela segurou seu arco profundo até sentir o toque de Laquius em seu ombro. Skana, pare. Laquius disse gentilmente. Não é ela. Skana gritou, e caiu nos braços da sacerdotisa apóstata. Você está surpresa? Cezê perguntou sucintamente. Skana não conseguia se afastar do abraço da sacerdotisa, e ela não conseguia olhar nos olhos de ninguém, mesmo se quisesse. Você esqueceu? Ela atirou em crianças, seus amigos, seus soldados. Isso te surpreende agora? Cezê perguntou em frases curtas e concisas. Ela fez o que tinha que fazer. Juro que ela não é um monstro, mas não é ela lá embaixo naquela tenda. Skana tentou sussurrar, mas não foi nada convincente. Laquius acariciou pacientemente os cabelos ruivos de Skana, sem dizer nada enquanto a veterana de inúmeras lutas chorava pela general adormecida. Eu não sei o que fazer. Eu não posso. Nós estamos tão perto, mas ela... Skana começou, e parou várias vezes, incapaz de articular o que queria. Talvez se eu der a ela os tipos de alvos que ela mais odeia. Mas então... A cidade pode já estar fugindo, talvez eles sejam a teocracia. Talvez eu esteja cometendo um erro,
Talvez ela esteja certa, e nós tenhamos que fazer isso, ou deixá-los fazer isso com eles mesmos, mas o que vai sobrar da minha esposa? Eu não posso deixá-la ir por esse caminho. Mas eu não sou forte o suficiente para pará-la sozinha. Isso não é quem ela é, eu juro. Eu juro que não é. Scana. Scana, ela é quem ela é, e quem ela faz de si mesma. Eu sei. Lacuse começou, apenas para Scana levantar um dedo e cobrir os lábios de Lacuse, ela balançou a cabeça fervorosamente, seu olho verde perfurando o azul de Lacuse. Não, eu falei com outros, ouvi algo sobre isso tardiamente, mas, antes de tudo isso começar, entre a última guerra e esta, ela não era assim, ela tentou resolver as coisas pacificamente, para salvar vidas, mesmo ao custo de uma dor terrível. Perguntei a algumas das centenas que estavam lá, ela tentou tanto ser pacífica, para mostrar sua força sem violência a alguém que ela admirava. Por todo o bem que isso fez, essa pessoa não é aquela que pode rir enquanto uma população inteira corre para a morte. Eu tenho que parar com isso. Talvez se eu deixá-la ter as vidas dos capatazes, quebradores, donos de escravos, talvez eu possa convencê-la a se afastar do resto. Scana disse com esperança urgente. Cesé balançou a cabeça. Não. Não? Lacuse perguntou. Cesé assentiu. Não. Sua voz estava neutra como sempre, mas, para os atentos, a ênfase era maior, mesmo que apenas um pouco. Por que não? Lacuse perguntou enquanto acariciava as costas de Scana. Necessidade, ela vê uma necessidade, ela faz. Cesé explicou com uma pitada de tristeza. Mas isso vai matá-la. Eu conheço monstros, eu matei monstros, eu lutei contra monstros. Se ela realmente acha que é necessário acabar com tantos, mesmo que ela tenha sucesso, bem, seria melhor para ela se ela fosse um monstro. Lacuse explicou. Ela sabe. Cesé disse sucintamente, ela fará isso de qualquer maneira. Não, não, por favor, não. Scana choramingou com a explicação implacável de Cesé, e agarrou uma mão no pequeno pingente que pendia entre seus seios enquanto ela deslizava lentamente para os joelhos, e tentava se controlar, e falhou, terrivelmente. Lacuse aconselhou muitos ao longo dos anos que estavam em extrema necessidade de apoio, mas como Scana parecia prestes a cair em desespero, tudo o que Lacuse podia fazer era segurá-la. Crossroads. Henri sentou-se atrás da mesa revisando os números dados a ela. Isso não parece possível. Ela disse com a testa franzida enquanto Lupuzegina se encostava na parede atrás dela com os braços cruzados na frente do peito parecendo muito, muito entediada. O quê? Perguntou Lupuzegina. Enquanto os corpos estavam sendo limpos, eu os contei, incluindo até mesmo os cativos. São muito poucos do que deveria haver. Tenho certeza de que nos livramos de toda a escritura da Flor do Vento naquela luta, e provavelmente de algumas outras, mas, ainda não há corpos suficientes. Eu até fiz nossos soldados se aventurarem nos esgotos, abrirem armazéns, tudo o que eu pude pensar para encontrar onde eles poderiam estar escondendo mais pessoas, e eles simplesmente sumiram. Henri deu um tapa na mesa em frustração. Bem, pelo menos eles identificaram o corpo de Moira, e você o encaixotou, e o enviou para casa para um enterro adequado, junto com uma bela homenagem, e algumas honrarias incríveis para acompanhá-lo. Gon será filho de uma grande heroína pelo resto de sua vida, pelo menos é alguma coisa. Lupuzegina disse consoladoramente. Sim. Henri disse tristemente, ela e o resto daquele corpo de bastardos gloriosos fizeram um trabalho, e tanto, fazendo uma bagunça das coisas aqui para nós, provavelmente salvaram muitas vidas matando aquele conjurador, destruindo ou roubando armas, e abrindo o portão. Para citar algumas, eles vão ganhar monumentos com certeza, no mínimo, mas, eu não quero mártires, eu quero um fim para tudo isso. Ela esfregou a testa, ela estava fazendo isso demais ultimamente, disso ela tinha certeza. Ela olhou para Lupuzegina. Onde está a vice-comandante capturada, Ira? Ela já deveria estar aqui. A voz de Henri tinha um toque de raiva, embora claramente não fosse dirigida à sua companheira. Esperando lá fora pelos últimos 30 minutos, eu acho. Lupuzegina disse com um sorriso malicioso. Oh. Henri disse timidamente, você faria isso? Ela perguntou. Claro. Lupuzegina respondeu, e foi até a porta. Ela abriu, e disse sem rodeios, tudo bem, tragam o prisioneiro para dentro.
Poucos minutos depois, uma mulher de aparência jovem, com cabelos castanhos e olhos castanhos que eram tão afiados quanto Henri se lembrava, estava olhando para ela silenciosamente. Lupu, vamos ser bons anfitriões, ajude-a a se sentar. Henri disse educadamente enquanto a porta do escritório se fechava. A vice-comandante Ira estava com algemas nos pulsos e tornozelos que lhe permitiam dar apenas os menores passos. Ela ainda usava sua armadura oficial, mas sua espada e todas as outras armas tinham sumido. É um prazer vê-lo novamente, vice-comandante. Henri disse enquanto juntava as mãos sobre a mesa à sua frente. Seu tom era informal, até amigável, e ela abriu um sorriso. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou feliz que essas sejam as circunstâncias sob as quais nos encontramos novamente. A oficial cativa revirou os olhos. Você vai me perdoar se eu preferir nossos lugares invertidos, mas... Ela levantou os pulsos na altura do peito, e os abriu. A corrente ficou esticada, mas não abriu. Bem, é o que é. Presumo que não estou aqui para o chá. Ela disse sem rodeios. Você está certa, eu tenho perguntas, e quero respostas. Henri disse em um tom gentil e uniforme, você vai me dar, de um jeito ou de outro. Seus olhos ficaram duros, e perfuraram a vice-comandante Ira. A vice-comandante riu, foi uma reação inesperada, mas ela rapidamente explicou, General Henri, eu realmente respeito sua perspicácia como comandante, mas, você, e eu sabemos que você não vai me pedir do jeito difícil, você não tem isso em você, você é duro por lidar com perdas, não por infligi-las, eu conheço torturadores, eu conheço açougueiros, eu conheço sádicos, e você não é um. Henri pareceu perplexa por um momento, então sorriu gentilmente, você está certa sobre mim, eu não quero que as pessoas se machuquem, e sim, o que me tornou mais difícil foi aprender a lidar com a perda dos meus soldados. Eu não gosto de machucar ninguém, eu só quero ir para casa, voltar para minha irmã, meu marido, minha vila, bem, cidade, você está no caminho disso, mas, como você disse, eu não tenho coragem de te machucar, ela, por outro lado. Henri apontou o polegar para seu guarda-costas. Essa é minha melhor amiga, perguntei a ela o que ela faria se eu sofresse uma morte horrível, e sabe o que ela disse? Henri perguntou com um sorriso malicioso começando a se formar contra sua vontade enquanto a vice-comandante Ira balançava a cabeça em negação. Que ela sentiria minha falta, e cuidaria da minha família, mas que minha morte lhe daria o melhor orgasmo de sua vida. Henri revirou os olhos enquanto Lupus Egina assentia, e dava um sorriso enorme, e arrancava suspiros, e colocava as mãos na cintura. Ela assentiu fervorosamente, igualmente orgulhosa de si mesma, e divertida com Henri. Ela é uma sádica, tudo o que preciso fazer é sair daqui, e deixar você sozinha com ela fará o resto. Henri disse presunçosamente, o rosto de Ira ficou pálido. Henri se levantou. Só um momento. A vice-comandante Ira disse abruptamente, eu não disse que não estava disposto a conversar. Estou ouvindo. Henri disse, mas não se sentou novamente. Eu deveria te contar isso, depois que ele tiver uma vantagem, é claro. A prisioneira disse, agora parecendo presunçosa. O quê? Henri perguntou com uma sensação de pavor diante do sorriso. Bem, o general Boabdil se foi, junto com meu camarada, vice-comandante e Keren. Eles partiram quando era óbvio que a cidade cairia. Todas essas perdas que você teve na área sul, não foram de algumas pessoas correndo para lá. Foi sua retirada organizada com uma grande parte de alguns de seus melhores soldados. Ele pegou você, se você quiser. A vice-comandante Ira parecia muito, muito orgulhoso, até mesmo se envaidecendo enquanto Henri olhava para ela, horrorizada. A essa altura ele já deve ter se unido a um ou mais dos restantes. Não sei onde ele está, é claro, ele nunca revelaria isso a menos que precisasse, mas ele está bem longe daqui, e não vai facilitar isso para você. Henri levantou seu punho enluvado, e bateu com força na mesa, droga. Ela gritou ao perceber como tinha sido enganada, até onde vou ter que perseguir aquele bastardo astuto? Até Kami Miyako, se bem o conheço. A vice-comandante Ira disse com uma risada estrondosa. Henri estava apenas soltando um longo e alto suspiro quando um soldado entrou. Qual é o significado disso? Henri gritou, e então viu o rosto do soldado. Um motim. General Henri, há um motim. O povo da cidade está se levantando.
Ele disse urgentemente, o pânico estava gravado em seu rosto, sua respiração estava difícil, e seu corpo inteiro tremia com uma mistura de medo, raiva e descrença. Henri estava prestes a responder a isso, quando sentiu uma magia de mensagem conectar. Ela escutou por um momento, e seu rosto empalideceu. Lupus Egina olhou para ela com curiosidade. Quando a mensagem foi interrompida, Henri olhou para seu guarda-costas, uma revolta, na cidade de Icari, e em muitas das vilas capturadas. Ah, merda! Lupus Egina disse sucintamente, enquanto a vice-comandante Ira começou a rir ainda mais.